Para as primeiras 2 rodadas do Brasileirão, o peso dos adversários exigiu uma mudança na escalação do time titular do Vasco. Afinal, era o Atlético no Mineirão e o Palmeiras, atual campeão brasileiro no Maracanã. Por isso, o meio-campo foi reforçado na marcação com a presença do Rodrigo. A vitória em Belo Horizonte e o empate no Rio mostraram que a estratégia surtiu efeito. Espalma, falta Beck! Gol! Vasco! Mas em São Januário, contra o Bahia, o objetivo era tornar a equipe mais criativa e propor o jogo em casa. O técnico Maurício Barbieri escalou o Marlon Gomes no lugar do Rodrigo. 0 Vasco, 1 pro Bahia. O Bahia vence! Ele já tinha feito essa mudança no jogo em que o Vasco foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil. Eu gostaria de ter um cuidado com essa narrativa de que, coincidentemente, eu entendo, o ponto é verdade, é um fato, mas quando o Rodrigo não tá, né, fica essa questão da derrota. Não acho, acho que a gente criou bastante, eu acho que a gente criou situações para fazer o gol, se a gente tivesse feito, talvez a leitura fosse outra. Com 4 pontos em 3 jogos e a 9ª colocação na tabela, o Vasco agora se prepara para a próxima rodada do Brasileirão. E é um jogo pra lá de desafiador, o clássico contra o Fluminense, sábado no Maracanã. A gente também tá no começo do trabalho, né, e tá criando uma identidade cada vez mais. É um clássico, vai ser um grande jogo. E ó, vai ter Fla-Flu nas oitavas. Foi um jogo muito interessante, porque o Vasco se lançou, mas não de uma maneira propositiva. O Vasco com um jogo muito direto, investindo nas bolas nas costas na defesa do Bahia. Então era um jogo com pouco meio-campo, um jogo em que a bola estava sempre viva e o Bahia saindo em contra-ataques também, sempre muito rápido, e o Vasco explorando demais a ligação direta, mas uma ligação direta consciente até. Não era um chutão para frente, era uma ligação buscando as costas, principalmente com o Alex Teixeira fazendo as diagonais, enquanto teve fôlego. Essa foi a principal jogada do Vasco, principalmente quando o Pumita tinha a bola pelo lado direito, ele achava bastante o Alex Teixeira cruzando na frente da defesa do Bahia, mas o Bahia já dava mostras, desde o primeiro minuto de jogo, quando o Jacaré chutou uma bola na trave, que seria, a proposta de jogo era ser contundente. E aí o Tassiano, numa grande partida, né, teve uma grande noite em São Januário, marcou o gol e depois do gol o Bahia ficou muito confortável no jogo, chegou para o segundo tempo com seu plano de jogo ainda mais assentado, de explorar o contra-ataque, de se fechar mais, e aí o Vasco teve pouquíssimas oportunidades. Quando mexeu no time, aí... Cansou o Vasco no segundo tempo? Eu tive essa impressão. Além de ter cansado, as substituições baixaram muito o nível, porque o único que entrou e tentou fazer algo diferente, conseguiu acertar algo, foi o Orelhano, o único que se salvou das substituições. E ainda assim, um jogador ainda que está desabrochando, tentando encontrar a forma física ideal. No segundo tempo, o Bahia merecia ter ampliado o placar. O Vasco... tivesse mais qualidade ou precisão, eficiência nos contra-ataques, o Bahia teria ampliado. Mas esse é um dilema dos dois clubes hoje, né, Abel? Nessa virada de SAF, ainda estão reestruturando o elenco, já conseguem encontrar ali um esboço de time ideal, um 11 titular, mas para a temporada inteira vão precisar de mais banco, vão precisar de mais reforços, vale para Vasco e para Bahia. Tanto é que no segundo tempo o jogo caiu muito de nível, também por causa dessas mexidas. Queda física, quem vem do banco não mantém o nível, e aí o Vasco, que já estava em desvantagem, não conseguiu criar quase nada. No comecinho ali, ainda quando o Peck tinha fôlego, tentou, mas foi um segundo tempo muito pobre em função de substituições, o que deixa o alerta para o Vasco. Os dois que estrearam, que são empréstimos ao Santos, né? O Vasco pegou jogadores emprestados do Santos, Carabarral e Juan, muito mal os dois. Erraram tudo, não conseguiram entrar na rotação do jogo. O Bahia, depois das substituições, teve conforto para se defender. O Canu e o Davi Duarte colocaram o Pedro Raul no bolso, ali com imposição, com cobertura, não se criou ali. Entrou o Juan Seco, não deu presença diária. Juan Cruz, que agora... a gente tem o hábito, né? Mas mudou o sobrenome. Achei curioso, porque no Santos, né, ele se destacou na Copinha, no time profissional não conseguiu mostrar futebol, nas poucas oportunidades que teve, e era Juan Seco.
Aí ontem eu vi Juan Cruz, ainda fui checar, eu falei, será que é ele mesmo? Será que é ele? Eu vi o nome inteiro dele, Juan, tem mais alguns sobrenomes no meio. Dá uma oxigenada. Mas o futebol que ele apresentava no Profissional do Santos se mantém. Ontem no Vasco também, ele pouco apareceu no jogo. Não, e quando apareceu, errou. Então, ontem foi, individualmente também, não foi uma boa partida. Poucos se salvaram. Léo Jardim, o Orelhano como substituto, o Léo ali, se a gente tiver boa vontade. Não que a zaga tenha comprometido, mas todo mundo esteve abaixo. Até os laterais, Pumita e Piton, que a gente tem elogiado do Vasco, não conseguiram jogar. E ali o Pedro Raul foi o mais cobrado pela torcida, já... Chegou a ser xingado por parte da torcida, hein? Pois é, mas começa a ficar marcado por muitas oportunidades perdidas. E ali vai sendo o centroavante que precisa de chances demais para marcar. E esse cara, num time que é muito direto, um time que tem elaborado pouco seu jogo, não há uma preparação ali para a bola chegar no chão, e quando chegou no chão, Pedro Raul fez um bom pivô para o Alex Teixeira, foi uma boa oportunidade no primeiro tempo, mas essa não tem sido a característica do Vasco, do Barbieri. É um jogo mais direto, e aí se ele ficar sempre refém de 10 oportunidades por jogo para marcar um gol, vai ser muito complicada a vida dele em São Januário. Então já ficou marcado por pênaltis e oportunidades perdidas, e agora também precisa ser um jogador mais confiante para, na chance que tiver, guardar. No primeiro tempo apareceu bateu cruzado para fora, mas ainda assim se espera mais dele. Se a torcida não apoiar, vai ser difícil claro, para ter confiança. Claro, é cedo ainda. Pesado. É cedo ainda para queimar um jogador, o Vasco está nesse processo de reconstrução, mas o Pedro Raul também precisa entender que, pelo estilo de jogo do Vasco, ele não pode perder tantas oportunidades. E ele precisa... Vasco enfrentará seu 6º clássico no ano. E já realize a sua inscrição no canal para que assim você consiga ficar informado das últimas notícias que cercam o Gigante da Colina diariamente. Deixe também a sua curtida no vídeo. O Vasco da Gama tem um clássico pela frente. Pela 6ª vez neste ano, o time de São Januário irá disputar um jogo contra um dos seus principais rivais. Desta vez, o confronto será contra o Fluminense, pela rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Até agora, o Vasco não tem um retrospecto muito favorável nos clássicos em 2022. Foram 2 vitórias, contra o Flamengo e o Botafogo, e derrotas, ambas contra o Flamengo e Fluminense. Mas a equipe do técnico Barbieri sabe que um resultado positivo neste sábado pode mudar o cenário e dar um impulso na busca pelo retorno à elite do futebol brasileiro. Na minha opinião, que o Gigante da Colina possa fazer um bom jogo contra uma equipe que é bem informada como a do Fluminense e que consiga sair com o máximo de pontos. Comente aí a sua expectativa e deixa nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações por aqui.